Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já que eu estou postando vídeos aqui todos os dias. Tô tentando manter aí essa frequência de 2 vídeos por dia. Eu sei que vocês ficaram uns dias aí, foram 2 dias sem vídeos, mas se Deus quiser agora vai, agora a frequência volta ao normal, volta o que era antes. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o meu conteúdo. E é aquilo, gente, como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então chega de conversa fiada e bora para os relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato, gente, se chama O Convento. Oi, Lili, me chamo Ju. Tenho 23 anos e hoje vou contar uma história que a minha tia, que é freira, que conta. Minha mãe teve 10 irmãos, ao todo eles são em 11. E uma das irmãs da minha mãe decidiu seguir a vida religiosa e acabou virando freira. Hoje ela já não mora mais em conventos ou participa de coisas assim religiosas, mas se manteve ali na castidade, não casou, não teve filhos, nem nada do tipo. Mas enfim, vou contar uma história de um local, num convento, em que essa minha tia morou. Vou chamar ela aqui de Ana, essa minha tia, lembrando que é um nome fictício para não expor a identidade dela. Bom, Li, a minha tia Ana conta que quando ela foi morar nesse convento, logo de cara, logo que ela chegou nesse lugar, ela sentiu que o lugar tinha uma energia um pouco estranha. Uma energia pesada, sabe? E esse convento ficava bem ao lado de uma igreja muito grande, localizado aqui no interior do Brasil. Acho melhor não mencionar a cidade, porque o lugar existe até hoje, sei lá, vai que traz algum problema para você. Então eu prefiro não mencionar o lugar. E sem contar também que se você escolher o relato, vai que alguém inventa de escutar a história e ir até o lugar para ver se é assombrado mesmo. Lembrando que, pelo que a minha tia e minha mãe contam, o convento funciona até hoje e a igreja também, então não é um lugar abandonado. Enfim, minha tia foi levada até onde seria o seu dormitório, né, o seu quarto, e era um quarto onde ela ia ter que dividir ele com mais 2 moças que já moravam lá. Minha tia era a freira nova que estava chegando. E ela devia ter uns 20 e poucos anos quando isso tudo aconteceu e ela foi morar nesse tal convento. Ela morou lá, Leandra, cerca de 3 anos. E nesses 3 anos ela conta que viu coisas muito bizarras. O que era muito estranho por se tratar de um lugar onde essas coisas talvez não deveriam acontecer, né? Já que era para ser um lugar santo, com freiras, padres e pessoas da igreja, sabe? Mas ela conta que algo de muito maligno morava naquele lugar. Não se sabe se era o espírito talvez de uma freira que tenha morrido ali, ou talvez algum espírito que ficava ali para afrontar, sabe, a castidade das freiras, não se sabe ao certo. Mas vou contar 3 episódios que ocorreram com a minha tia e que para ela foi assim os 3 mais tenebrosos de tudo. O primeiro aconteceu em uma noite de lua cheia que chovia muito. Minha tia acordou com batidas bem fortes na porta e uma mulher gritando pedindo ajuda e socorro. E só ela acordou. Só que ela só foi se dar conta de que somente ela havia acordado depois que toda a situação já havia passado. Ela acordou ali no susto e foi imediatamente abrir a porta para ver o que era. Quando ela abre a porta ali, ela vê na frente dela uma estrutura como se fosse uma santa, mas muito grande e com as vestes toda preta. E aquilo agarrou ela e saiu como se estivesse flutuando rapidamente pelos corredores do local com a minha tia no colo. E ela sentia um cheiro muito forte de carniça vindo daquilo. Ela começou a gritar por socorro, pedir ajuda o mais alto que ela podia, o que fez com que todos ali do convento acordassem.
E sem mais nem menos, aquilo largou ela com tudo no chão e sumiu, fazendo com que ela se machucasse, pois aquilo era muito alto, então ela caiu de uma altura assim consideravelmente bem alta. O que fez ela, pasme, quebrar um braço. Quando todo mundo apareceu para ajudar, ela explicou o que havia acontecido e foi algo muito confuso. Algumas freiras acreditaram e outras superiores disseram que ela estava querendo chamar atenção e que era para ela parar de fazer isso. Mas a minha tia não estava querendo chamar atenção e não era nenhuma louca. Ela tinha absoluta certeza do que tinha presenciado. Bom, ela teve que ser levada até o hospital para poder dar uma olhada no braço, que depois constatou estar quebrado. A segunda vez foi até antes desse acontecimento com a tal sombra negra que apareceu na porta do quarto dela. Isso aconteceu com poucos dias que ela estava morando naquele lugar, mas foi dentro da igreja, o que é ainda pior, porque na minha cabeça ali não era para esse tipo de coisa acontecer dentro de uma igreja, sabe? Mas enfim, não vem ao caso as minhas frustrações enquanto a religião. Minha tia conta que estava orando no banco da igreja quando sentiu aquele cheiro de carniça. Inclusive, foi a primeira vez que ela sentiu aquele cheiro, foi nesse dia. Era um domingo de manhã e ela havia acordado primeiro que todo mundo, então decidiu ir até a igreja para fazer suas orações. Enquanto ela estava ali fazendo as suas orações, ela sentiu que o tempo deu uma escurecida. Sabe, não estava totalmente claro, pois era 6 e pouca da manhã, mas quando ela olhou pelo vitral da igreja, ela viu que estava mais escuro do que estava antes. E ela achou aquilo muito estranho. Então ela saiu para o lado de fora da igreja para ver o que estava acontecendo. E lá fora era como se estivesse armando uma grande tempestade, com raios caindo em volta da igreja. O que era mais estranho ainda e deixou ela bem apavorada, o que fez ela voltar correndo para a igreja. Ela conta ali que quando retorna para a igreja, tinha várias velas acesas no chão da igreja, o que antes não tinha sequer as velas. E na hora que ela entrou, ela sentiu uma sensação muito estranha, como se algo bem ruim estivesse pairando pelo ambiente. O que fez ela correr dali para o seu quarto novamente, e naquele dia ela fingiu estar indisposta para não ter que participar das suas obrigações ao longo do dia, pois ela ficou com muito medo. O terceiro e último acontecimento estranho, assim, esses 3 ali foram os mais estranhos diante de tudo que ela presenciou lá, tá? Porque foi bastante tempo morando naquele lugar, como eu citei antes. E esse terceiro e último que eu vou contar foi de uma noite. Ela e mais umas 15 freiras iam passar a madrugada inteira em vigília, dentro da igreja, fazendo orações, durante toda a madrugada. Ela já me contou o porquê que eles fizeram essa vigília, porque só foi aquela quantidade de freiras, mas eu não vou me recordar agora. E eu não vou ver ela por esses dias e ela não gosta de telefone, essas coisas, então fica difícil eu perguntar. Então não vou saber dizer ao certo por que elas estavam ali durante a madrugada rezando dentro da igreja, mas estavam. Até que de repente elas começaram a sentir um cheiro muito forte de fumaça e dava para ver pelos vitrais da igreja que tinha fogo pelo lado de fora, o que deixou elas completamente apavoradas. Só que não para por aí. Nisso que elas começam a ver o fogo pelas janelas e também começam a sentir ali aquele cheiro de fumaça, no mesmo momento elas começam a sentir um cheiro muito forte de carne podre. Aquele mesmo cheiro que a minha tia havia sentido nas outras 2 vezes. E ela sabia que ali era novamente aquela coisa ruim que ficava naquele local. E outro detalhe é que quando elas foram tentar sair da igreja para olhar o que estava acontecendo no lado de fora, para ver de onde aquele fogo estava vindo, as portas da igreja não abriam de jeito nenhum. Foi como se alguém tivesse trancado as portas pelo lado de fora. E aquilo começou a fazer com que todas que estivessem ali entrassem em um pânico total, pois era como se estivesse pegando fogo em volta da igreja e parecia que a qualquer momento dentro da igreja também ia pegar fogo. E foi isso que aconteceu.
O fogo rapidamente começou a passar pelo vidro da janela, o que não fazia muito sentido, pois também estavam fechadas, mas passou. E começou a pegar fogo nas paredes da igreja pelo lado de dentro, tanto nas paredes das laterais, quanto também no teto e no altar. Era um fogo muito estranho, segundo minha tia. Era um fogo que parecia irreal, sabe? Pois, ao mesmo tempo que dava para ver que era fogo, outrora, quando elas olhavam bem, não parecia ser real, era muito estranho, segundo minha tia. E o local começou a ficar muito quente e elas pensaram, vamos morrer aqui queimadas. E aquilo foi um pânico total. E, tipo assim, elas gritavam muito, mas muito mesmo, até que, do nada, houve-se um estrondo muito forte, como se um raio tivesse caído sobre a igreja. Nisso que esse raio cai, que esse barulho forte acontece, o fogo simplesmente desaparece. Algo abre bruscamente a porta da igreja, mas do lado de fora não há nada, não há ninguém. A porta abriu sozinha. E assim como o fogo sumiu, os rastros do fogo também. Não havia nenhuma parede queimada, nada. Leandra, absolutamente nada. Segundo a minha tia, estava tudo intacto como estava antes. As freiras que já estavam no chão, incluindo a minha tia, chorando, desesperadas, achando que ali seria o fim delas, se levantaram sem entender nada. Bom, e a minha tia conta que depois desse acontecido, ela só ficou mais alguns meses e ela terminou a missão que ela tinha no convento e decidiu voltar para casa. Essas 3 foram as 3 piores coisas que ela presenciou, mas ela conta que o local era muito enigmático, com muitas coisas sobrenaturais. Ela diariamente via e ouvia coisas muito sinistras, mas essas que eu mencionei foram as piores. Minha tia conta que nunca entendeu por que aquele local era assim. Tanto o convento quanto a igreja ou o terreno, não sei explicar. Tudo ali tinha alguma coisa de muito ruim impregnado. Minha tia até tentou pesquisar sobre a história do local, mas não achou nada de muito interessante que fizesse todas essas coisas, essas aparições fazer mais sentido, sabe? E bom, esse foi o meu relato. Um grande beijo. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E, gente, é muito doido mesmo, né? Porque eu também tenho esse pensamento de que às vezes era um local que não era para esse tipo de coisa acontecer. Mas também, às vezes, pode ser o inimigo tentando provocar as freiras que moravam ali, né? Tipo, como forma de atingir, né? Como uma forma profana e tal. Pode ser que seja isso também, mas fica difícil eu dar minha opinião, porque, assim, pode ser inúmeras coisas. Pode ser o terreno onde o lugar foi construído, pode ser alguém que morreu ali e amaldiçoou o lugar. Enfim, pode ser inúmeras coisas, mas pelas histórias era algo bem forte. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos para o próximo relato. Nosso próximo relato se chama Eu Vi o Bicho Ruim. Oi, Li, me chamo Marcelo e essa história aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Lembro como se fosse ontem. Era uma época de quaresma e nessa época eu e minha mãe frequentávamos muito uma igreja que tinha aqui no meu bairro. Eu falo tinha, pois essa igreja ela não existe mais. Não sei o motivo, pois eu era muito criança na época, mas pouco tempo depois desse acontecido que eu vou relatar, ela fechou, mas eu não sei o motivo. Enfim, era uma época de quaresma e eu e minha mãe fomos para a missa de domingo, que acontecia por volta das 7 horas da noite. Nesse domingo em questão, havia dado poucos fiéis na igreja por conta da forte chuva que caía lá fora. Só que assim, eu e minha mãe, apesar da grande chuva, não víamos problema algum em sair de casa e tal, então nós fomos. Só que ali aconteceu algo muito estranho. A missa já estava prestes a começar quando o padre, que era conhecido nosso, pediu que eu fosse do lado de fora da igreja, num quartinho que tinha, para que eu pegasse uma vela para ele. E assim eu fiz. Estava chovendo muito, então eu peguei a minha sombrinha, dei a volta na igreja, fui aonde ficava o tal quartinho e abri. Nisso que eu entro dentro desse quarto, que era um quarto grande, vamos dizer assim, para poder pegar a tal vela, algo que estava do lado de fora me fecha a porta daquele quarto.
Mas assim, fechou com uma força brutal, como se tivesse com muita raiva, sabe? Nisso que a porta fecha, eu me viro rapidamente para ver o que estava acontecendo e vou em direção à porta para tentar abrir ela, mas eu não consigo de jeito nenhum. Foi como se a porta tivesse sido trancada pelo lado de fora. O que era estranho, pois quando eu entrei eu reparei bem que não tinha chave nem nada. A porta inclusive estava encostada quando eu abri. E aquilo, gente, não vou negar, começou a me dar um certo pânico. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo e comecei a gritar, pedir por socorro, mas era como se a minha voz não saísse de jeito nenhum. A sensação que eu tive foi que eu estava tendo uma paralisia do sono, porém acordado. E eu começava a querer dizer, tipo, quem tá fazendo isso? Se for uma brincadeira, para, que é uma brincadeira de mau gosto. Mas, Li, isso saía na minha cabeça, mas a voz não saía, era como se fosse, sabe, mental. Mas a minha voz não saía de jeito nenhum, foi como se algo tivesse tirado minhas cordas vocais, vamos dizer assim. E aí eu me ajoelhei para olhar por debaixo da porta, pois tinha um vão bem grande, então dava para ver o que estava acontecendo do outro lado ou se tinha, por exemplo, alguém ali fazendo aquilo. E foi aí que eu vi algo pavoroso. Por debaixo da porta eu vi os pés e o rabo de um ser que provavelmente não é desse mundo. Aquilo ficava andando para lá e para cá, como um soldado, sabe? De um lado para o outro, batendo bem forte os pés. E foi depois que eu comecei a ver que eu também passei a escutar o barulho que os pés daquilo faziam. Eram negros e como se fosse garras, mas no tamanho de um pé de um humano, sabe? Só que um pé grande. Vamos supor um pé que calce 45. Era algo tenebroso. E o rabo, Li, eu nunca tinha visto um troço daquele. Aquilo tinha um rabo longo. E infelizmente eu não conseguia ver o resto do corpo. Eu só conseguia ver até o que aquele vão da porta, entre a porta e o chão me permitia ver. Na hora que eu vi aquilo, primeiramente fiquei abismado, óbvio. Uma criança vendo uma cena dessa. Depois eu comecei a assimilar. Quaresma, eu na igreja, aquele troço só podia ser um bicho ruim, um demônio, querendo ali, sabe, me intimidar. E eu pensei, ele não vai me intimidar não. Foi aí que eu ajoelhei mais uma vez no chão e comecei a orar. Eu orei o credo, não sei se você conhece, mas é uma oração muito poderosa. E conforme eu comecei orando o credo, aquilo parece que ficou furioso. Começou a andar mais rápido de um lado para o outro e bater ainda mais o pé. Parecia estar bufando de tanto ódio. Mas aquilo não me parou. Eu continuei orando mentalmente, pois a voz ainda não saía. Até que de repente algo abriu a porta com tudo, o que me machucou, pois eu estava bem atrás da porta. Me jogou longe, Leandra, meio que na metade do outro quartinho. Foi um baque e tanto. E na hora que aquela porta se abriu, lá fora não tinha absolutamente nada e nem ninguém. Eu levantei rapidamente, peguei a vela e fechei a porta e voltei correndo para dentro da igreja. E quando eu cheguei lá, todo mundo perguntou o que tinha acontecido, por que eu demorei a achar a vela. E eu só usei a desculpa de que o quarto estava muito escuro. Chamei a minha mãe para ir embora e ela não entendeu nada. Eu falei com ela que eu não estava me sentindo bem e achava melhor a gente ir para casa. Durante ali o caminho, contei para ela o que eu vi e felizmente ela acreditou em mim. Bom, nós dois nunca chegamos a uma conclusão exata do que foi aquilo e do porquê que aconteceu. Mas acreditamos que tenha sido algo que possa ter vindo para abusar de mim por ser época de quaresma e eu estar frequentando a igreja. Mas assim, de fato, nunca chegamos a uma conclusão exata do que aconteceu naquela noite de domingo em época de quaresma. E aí o relato acaba por aí. Gente, que doideira, né? Será que era um demônio mesmo, tipo, sabe? Em carne e osso, vamos dizer assim, né? Tipo, que doideira. E por que será que ele te trancou lá dentro e apareceu? Gente, são muitas perguntas, né? Que provavelmente nunca vamos ter respostas, porque tem coisa sobrenatural que acontece que não tem explicação. Ou será também que era alguma coisa com a igreja, né? Porque igual ele falou que tempos depois a igreja fechou. Às vezes, gente, era alguma coisa que morava na igreja também, tá? Pode ter, de repente, um lugar onde a igreja foi construída tinha alguma coisa.
Pode ser também, porque é bem específico. Foi como se o negócio não tivesse gostado, que ele tivesse entrado dentro daquele quartinho. Às vezes tinha alguma coisa lá também que o bicho ruim não gostou, que você, por algum motivo, entrasse lá dentro, né? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Obrigado por ter enviado. Agora vamos para o próximo relato. Nosso próximo relato, gente, se chama A Igreja que Pegava Fogo. Oi, me chamo Marcela e hoje vou contar a história de uma igreja que tem aqui no bairro onde eu moro. Hoje em dia, essa igreja já não existe mais, pois ela foi demolida. Mas há cerca de uns 15 anos atrás, ela ainda existia. E existia uma lenda que cercava essa igreja de que em determinadas épocas do ano, e quando ela queria também, porque tinha esse detalhe, ela simplesmente começava a pegar fogo. E ninguém entendia o porquê que isso acontecia. E assim, Li, era um fato tão comum, lembra que na época eu era criança e eu escutava as pessoas falando sobre. E era algo tão comum que por diversas vezes os vizinhos, né, chamavam o corpo de bombeiros, achando que foi alguma criança ou alguém com uma má índole que foi lá e colocou fogo. E quando o corpo de bombeiros chegava, o fogo simplesmente sumia e a igreja ficava sem nenhum vestígio de que tinha fogo antes nela. E isso foi acontecendo tantas vezes que acabou virando uma lenda. E quando alguém via ela pegando fogo, já nem chamava mais por ajuda, pois sabia que era uma, sei lá, vamos dizer, uma maldição que tinha naquele local. Eu, quando criança, achava que não passava de uma grande lenda. Até que um dia, eu e os meninos aqui do bairro estávamos brincando de pique-esconde durante a noite. E eu e mais um outro menino, que inclusive é meu vizinho até hoje, tivemos a ideia de ir nos esconder dentro da igreja, pois sabíamos que ninguém ia nos procurar lá, pois era um local muito temido pelas crianças do bairro, pois a gente tinha medo das histórias que o pessoal contava sobre o lugar. Leandra, foi uma das piores ideias que a gente poderia ter. Quando entramos dentro da igreja, já sentimos uma sensação muito estranha, como se tivesse alguma coisa nos observando, sabe? E eu acho que tinha mesmo. Bom, ficamos lá tempo suficiente, até que em um determinado momento esse meu amigo chegou e falou: olha, acho que já tá na hora da gente sair. Já ficamos aqui tempo demais e a fulana que está que está com o pique, está bem longe, tá vendo? Porque da igreja tinha uma janelinha quebrada que dava para ver aonde estávamos batendo o pique. E de fato a fulana estava longe. Dava tempo da gente ir correndo, como estava escuro, ela não ia ver a gente correndo no pasto que ligava a igreja da nossa rua. Então ia dar tempo da gente correr e bater o nosso nome. Porém, Li, quando fomos tentar sair da igreja, simplesmente não conseguimos. A igreja só tinha uma única entrada, que era uma porta bem grande de madeira e velha, que por incrível que pareça, o tempo não a corroía, estava sempre lá intacta. E a porta não abria de jeito nenhum. Era como se tivesse alguma coisa muito pesada do lado de fora, segurando pela porta, para que ela não abrisse de jeito nenhum. Nisso, começamos a sentir um cheiro muito forte de fogo, bem parecido com a história do convento que eu contei. Mas enfim, começamos a sentir um cheiro muito forte de fogo e fumaça começou a empestear a igreja. Era tanta fumaça que nós não conseguíamos enxergar um ao outro. Aquilo foi dando um pânico e nós começamos a gritar por socorro. Eu e ele, nós não vimos fogo, mas escutamos as crianças que estavam brincando com a gente gritar: fogo, fogo, a igreja está queimando. E quanto mais elas gritavam que a igreja estava queimando, eu e ele gritávamos por socorro. E nisso escutamos uma das crianças dizer: tem criança dentro da igreja, socorro. E tipo assim, as crianças começaram a gritar, o que deixou a gente ainda mais em pânico. Mas tanto eu quanto o meu amigo, nós não vimos fogo em nenhum momento. Mas as crianças que estavam do lado de fora, sim. Eu lembro ali que o meu pai veio e ele deu um empurrão na porta e conseguiu abrir. Quando ele abriu a porta, segundo as pessoas que ficaram do lado de fora, pois aquilo foi o maior auê e a essa altura do campeonato do lado de fora já estava lotado de vizinhos, foi ele abrir a porta que o fogo simplesmente sumiu. Nós dois que estávamos dentro da igreja percebemos que a fumaça rapidamente foi se dissipando e foi sumindo.
Assim, de uma hora para outra, em questão de segundos. Bom, saímos completamente apavorados de lá. Todo mundo, inclusive, estava por conta tanto de ter visto a igreja pegando fogo e ter crianças lá dentro, e também pela situação de que foi o meu pai abrir a porta que o fogo simplesmente sumiu. Foi uma situação muito confusa que deixou todo mundo assim meio atordoado, sabe? E Li, de fato, tanto eu quanto esse meu amigo que estava dentro da igreja, nós não vimos o fogo. Nós só sentimos o cheiro da fumaça e a fumaça também tomou conta do lugar. Mas fogo mesmo a gente não viu. Só quem viu foram as pessoas que estavam do lado de fora da igreja, que todas confirmaram ter visto muito fogo, como se tivesse tomado conta de toda a estrutura do local. Depois desse dia, tanto eu quanto esse meu amigo e as outras crianças nunca mais nem passamos perto dessa igreja. E alguns anos depois ela foi demolida, pois ela foi ficando uma estrutura muito velha que estava oferecendo perigo e risco para os moradores, sabe? Bom, isso foi o que o pessoal do bairro alegou para a prefeitura ir lá e demolir. Mas acho que a verdade mesmo é que as pessoas tinham medo daquele lugar. Eu nunca entendi muito bem por que esse tipo de coisa acontecia lá. Mas apesar de não entender o que acontecia, temos a certeza de que era algo sobrenatural, Leandra. Não tem outra explicação. Sabe, nada explica aquela porta ter trancado, né, aquele peso do lado de fora segurando ela, e o fogo simplesmente sumir quando meu pai abriu a porta. Não sei se pode ter sido algum ritual que aconteceu ali, ou alguém que tenha se matado, ou sei lá, alguma chacina, vamos dizer assim, porque aqui no estado onde eu moro é bem comum esse tipo de coisa acontecia muito no passado. Então não sei se pode ter sido, sei lá, algo do tipo, só sei que alguma coisa de muito ruim tinha naquela igreja. E aí, gente, o relato acaba por aí, ela não falou mais nada. E, gente, que doideira, né? Mais uma vez, um local que, tipo, era pra ser sagrado, aconteceu uns negócios desse, eu acho muito estranho. Mas é aquilo, provavelmente foi alguma coisa bem terrível que aconteceu ali, apesar de ser uma igreja, de ser um local sagrado, você pode ter certeza que algo bem pesado deve ter acontecido. Às vezes num passado, gente, muito distante, por isso que às vezes ninguém sabe. Deve ter acontecido em uma época que não tinha nem como escrever, então você não acha escrituras antigas do local, então não tem como saber o que de fato aconteceu. Ainda mais que ela mencionou que tinha tipo um pasto que separava a igreja da rua. Principalmente se era um local que no passado às vezes era uma fazenda ou algo do tipo. Ela não mencionou no relato o nome do lugar, né? Mas às vezes, interior, assim, acontecia muita coisa bizarra, gente. Então, às vezes pode ser uma impressão também de alguma coisa muito ruim que tenha acontecido ali ligada com fogo. Às vezes a igreja pode ter pego fogo, né, com pessoas dentro, ou às vezes alguém com má intenção colocou fogo na igreja enquanto tinha missa acontecendo, algum evento, e morreu muitas pessoas, então ficou ali aquela impressão ruim, aquela energia negativa no lugar. Pode ter sido isso também. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai para o nosso próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama A Missa da Meia-Noite. A gente tem uma série com esse nome, não tem? Na Netflix? Eu acho que eu já assisti uma série com esse nome. Mas enfim. Olá, me chamo Gabriel. Entre parênteses já colocou nome fictício. Hoje eu tenho 37 anos, mas essa história aconteceu quando eu estava com 16 anos. Nesse ano em questão, eu resolvi passar férias na casa dos meus avós no interior de Minas, numa cidadezinha onde eles moravam na época. Era uma cidadezinha muito pacata e, assim como vários lugares lá em Minas, com várias histórias sobrenaturais no local. Eu lembro que eu havia ido passar um final de semana / feriado. O feriado aconteceria na segunda-feira, então a minha intenção era ficar lá sexta, sábado, domingo e só retornar para casa na segunda-feira na parte da tarde. Eu sempre gostei muito de ir para lá com os meus pais, e enquanto os meus avós moraram lá, eu fui para lá porque lá era um local muito gostoso de ir. Cachoeira, interior, assim, sempre teve um ar assim que eu gostava muito. Acho que foi isso que ele quis dizer, não entendi muito bem, mas enfim.
Indo direto para o relato. Nesse local onde os meus avós moravam, tinha uma igreja que ficava, vamos dizer assim, no final do vilarejo onde eles moravam. Meus avós moravam numa parte que ainda não era asfaltada. Era meio que roça, sabe? Como se fosse uma chácara. Eu não sei explicar muito bem, mas espero que esteja dando para entender. E lá no final ficava uma igreja. Essa igreja funcionava, não era nada abandonado ou coisa do tipo. Havia missas e tudo mais, então assim, não era um local abandonado. Isso é um detalhe muito importante. Eu lembro que cheguei lá na sexta-feira, estava tudo comum, tudo no seu perfeito lugar, tudo em ordem. Só que no sábado aconteceu algo meio estranho. Quando foi na madrugada de sábado para domingo, eu acordei sentindo muita sede. E nesse dia eu havia ido deitar cedo e então quando eu acordei, eu até achei que já era mais tarde, mas não era. Olhei no relógio e era exatamente meia-noite. E nisso que eu vou até a cozinha para tomar um copo d'água, da janela da cozinha eu consigo ver ao longe aonde ficava a igreja. E quando eu olho, eu vi que a igreja estava toda acesa. E que tinha várias pessoas andando em círculo em volta dela, mas assim, eram muitas pessoas mesmo, e a igreja estava acesa por dentro, e do lado de fora aquelas pessoas estavam com algo luminoso na mão, que eu imaginei que fosse vela. Aí eu fiquei, gente, uma hora dessa? E aí eu fiquei me questionando, será que tá tendo alguma festividade na igreja e vovó não foi? Porque assim, a minha avó era uma frequentadora assídua dessa tal igreja, não perdia uma missa. E eu achei aquilo muito estranho e ao mesmo tempo eu fiquei muito curioso. Porque assim, Li, eu sempre fui católico desde criança. E de todas as minhas idas à igreja, eu nunca tinha presenciado as pessoas em volta da igreja andando em círculos com vela na mão. Já fui em procissões, mas nada igual eu estava vendo, sabe? E sabe quando você tem uma intuição de que tem algo bem estranho acontecendo? Foi essa sensação que eu tive. E assim, eu era um adolescente muito corajoso. Confesso que se fosse hoje em dia, acho que eu não teria coragem de fazer o que eu fiz. Eu simplesmente peguei o meu chinelo e fui em direção à igreja, porque eu queria ver o que estava acontecendo. Liandra, quando eu me aproximei mesmo da igreja, que eu pude ver melhor o que era aquilo, eu fiquei completamente apavorado. Era tipo assim, espíritos em volta da igreja com as velas na mão e andando em círculos. Eu julgo que eram espíritos porque aquelas coisas não tinham pés. Elas estavam literalmente flutuando. Era algo tenebroso. Sem contar o forte cheiro de coisa podre que estava saindo daquela igreja. Era algo muito bizarro. A igreja estava com as portas abertas e de fato lá dentro estava bem claro. Eu fui me aproximando para eu conseguir ver melhor o que era aquilo tudo. E dentro era como se estivesse lotada de velas. E aqueles mesmos espíritos, que eram muitos, mas muitos mesmo, que estavam girando em volta da igreja, também estavam dentro dela. E a luz que vinha de dentro era eles segurando velas dentro da igreja também. Naquele momento, eu achei que a minha cabeça fosse tipo explodir com tanta informação, sabe? Eu nunca tinha visto algo sobrenatural daquele jeito. Já tinha presenciado vultos dentro de casa, vozes assim me chamando, mas aquilo era demais. Eu fui tentando me aproximar porque aquilo foi me deixando muito intrigado. Eu custei acreditar que não eram seres humanos de verdade, pois não fazia muito sentido, sabe? Mas de fato, eles não tinham pés, eles realmente estavam flutuando e era medonho. Eu tentei ver o rosto, mas aquelas coisas tinham um rosto completamente desfigurado. Não dava para ver olho, boca, não dava para ver nada, era como se tivesse derretido. Era bem macabro mesmo. Até que eu fui tentando me aproximar ainda mais, óbvio que eu ia me escondendo atrás dos matos para que ninguém percebesse ali minha presença, mas acho que eu fui notado, porque de repente eu comecei a sentir uma sensação muito estranha. Como se alguma coisa tivesse subido nos meus ombros, sabe? Um cansaço, uma leseira, um sono, foi algo bem estranho.
Nisso, me dei conta de que eu não devia estar ali e fui correndo para a casa da minha avó. Eu passei o domingo e a segunda-feira inteira de cama, doente, com febre, como se eu tivesse pegado uma virose, sabe? Mas eu sabia que era algo espiritual. Bom, Li, eu contei para minha avó e para minha mãe que eu tinha saído durante a madrugada e o que eu havia presenciado. A minha avó não gostou muito, pois ela não gostava que falasse mal de nenhuma religião, muito menos da igreja que ela tanto gostava de frequentar. Mas eu tinha que contar o que eu vi, que eu achava que eu estava com algo espiritual, sabe? Pois eu não queria morrer disso. Mas quando eu voltei para minha cidade, para minha casa, eu fui melhorando aos poucos. E eu melhorei de vez quando eu finalmente consegui vomitar. Lembro que eu vomitei um troço preto, uma baba, um troço esquisito que tinha um cheiro muito ruim. E acho que era aquilo que estava me fazendo mal. Bom, Li, esse foi o meu relato. E assim, Li, eu nunca entendi muito bem o que foi aquilo. O que estava acontecendo naquela igreja, o que aqueles espíritos queriam, por que estavam fazendo aquilo e ali, e por que também eu passei tanto mal. Acredito que foi alguma coisa que estava lá que agarrou em mim e não gostou nem um pouco da minha presença ali. Vai ver, eu estava no lugar errado e na hora errada, não é mesmo? Mas enfim, esse foi o meu relato. Eu espero muito que você acredite em mim. Pois quando eu contei para minha avó e para minha mãe, eu senti um pouco de, sabe aquele olhar de desconfiança? Quando não querem acreditar e levar fé no que você disse? Eu senti um pouco isso e confesso que fiquei um pouco chateado. Pois eu não sou de mentir. Ainda mais com coisas assim que eu julgo ser coisas sérias, sabe? E aí, gente, o relato acaba por aí. E, gente, que doideira. O que será que esses tais espíritos estavam fazendo em volta dessa igreja, gente? Tipo, eu realmente fiquei muito curiosa nesse relato, porque não era uma igreja abandonada. Então, assim, porque quando é um lugar abandonado, ainda pode se criar várias teorias em volta, porque às vezes o lugar pode ter sido usado por uma pessoa para fazer algum tipo de ritual, alguma coisa assim, e o lugar ficou amaldiçoado, né? Porque às vezes o lugar tá abandonado, é uma igreja, deve ter algum tipo de energia que fica por ser uma igreja abandonada. Mas não, tipo, era um lugar que assim, o pessoal frequentava, né? Mas aí também, gente, vocês sabem que tem muitas igrejas, tanto evangélicas quanto igrejas católicas, que fazem rituais também, tá, gente? Não é só religiões de matrizes africanas que fazem rituais, não, tá? Ou outras religiões que são mais religiões ritualísticas e tal. Eu já recebi relatos, assim, envolvendo igrejas, que às vezes eu não conto, porque são muito polêmicos. Eu sei que vai haver discussão nos comentários, aí eu prefiro não trazer, porque eu acho que aí já vira bagunça, não é legal. Mas realmente, às vezes, pode ser, talvez, né, uma teoria, tá, gente? É só uma teoria. Às vezes o próprio padre, a própria pessoa que cuida da igreja, abre as portas e disponibiliza o lugar para que ali naquele local seja realizado esse tipo de coisa. E às vezes foi por isso que você ficou doente, porque não era para você estar ali e presenciar o que você presenciou, entendeu? Você estava no lugar errado, na hora errada, igual você mesmo mencionou. Então, às vezes pode ter sido isso também. Às vezes a pessoa que cuida da igreja, de repente, disponibilizou a igreja para alguém estar realizando algum tipo de ritual ali, porque pelo que você mencionou, parecia ser um ritual que estava acontecendo. E às vezes disponibilizou, achou que ninguém ia ver, por ser interior, talvez o horário, todo mundo já está dormindo, mas acabou de você acordar e ver, viu que não devia ver, entendeu? Pode ter sido isso também. Às vezes não é o local em si que tá amaldiçoado e tudo mais, às vezes só estava acontecendo algum tipo de ritual ali e você presenciou, pode ter sido isso também. Mas enfim, né, gente, são só teorias, são só achismos, tem coisas, acontecimentos sobrenaturais que a gente nunca vai saber a resposta, nunca vai saber o motivo, porque é a vida, né, nem tudo a gente vai ter uma resposta. Mas ó, enfim, gente, esses foram os relatos de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem o costume de assistir aqui sempre os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E também, se você esqueceu de curtir o vídeo lá no início, esse é o momento.
Curte o vídeo agora, tá bom? E é isso, gente. Ó, um grande beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até os próximos relatos.